Olá, que bom que você está aqui. Para quem está assistindo a retransmissão, seja bem-vindo. Eu sou a Pátia Azevedo, diretora de carreira do Instituto Brasileiro de Enfermagem, o IBRAINF. E estou aqui aguardando vocês para a nossa segunda live dessa semana. Ontem nós falamos, não sei se estava todo mundo aqui, sobre as entrevistas, né? As armadilhas da entrevista. E hoje eu tenho um outro assunto também que eu acho que vai agradar a vocês. A gente estava até conversando sobre ele agora há pouco nos nossos grupos, né? Nos nossos grupos VIP que estão rolando essa semana. Você não está inscrito ainda? Então corre. Aqui no Face, está na descrição do vídeo. Aqui no nosso Insta, está lá na descrição da bio do perfil, ok? Então, como eu estava falando para vocês, eu sou Pátia Azevedo, diretora de carreira do IBRAINF. Selecionei por mais de 20 anos profissionais para pequenas, médias e grandes empresas de todo o país. E hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho contigo e te contar o segredo que ninguém te conta sobre as dinâmicas de grupo nas entrevistas de seleção de emprego. Oi, Paty, que bom que você veio. Ó, a gente vai conversar, hein, Paty, na live. A Paty estava colocando umas situações bastante pertinentes que permeiam, né, esse universo do processo seletivo. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. Ela também é a nossa integrante VIP lá no grupo. Se você ainda não está lá, corre. Falta pouco tempo. E amanhã eu vou revelar uma condição absurda de boa às 18 horas. Então, para você ter acesso a essa condição super diferenciada, você precisa estar nos grupos. Eu não sei se você já passou por essa fase do processo seletivo, a tão famosa dinâmica de grupo. Isso também foi um assunto que a gente debateu lá hoje, né? Até uns 4 anos, essa fase era raríssima da gente ver nos processos seletivos da enfermagem, era mais comum em outros processos seletivos, né? A gente via, assim, grandes instituições, seleções maiores, tá? Mais de 4 anos para cá, isso vem mudando e até mesmo em instituições menores, em seleções de instituições menores, nós temos observado a utilização dessa fase do processo seletivo. E o que será que ninguém te conta sobre dinâmica de grupo? Primeira coisa que eu quero falar com você, não é sobre você. É isso mesmo, a dinâmica de grupo não é sobre você, mas sim sobre como você influencia as outras pessoas que estão ali, né, naquele processo, contigo, seus concorrentes, e como você se submete, como você interage ao ser influenciado, liderado por essas pessoas também. Então, na verdade, a dinâmica de grupo é sobre relações, sobre a nossa capacidade de relacionamento em equipe, de produzir em equipe, de estar em equipe, ok? O que será, então, analisado? Se você é capaz de liderar equipes, Patrícia, mesmo se o cargo não for para gestor, para coordenador, para supervisor de enfermagem, mesmo assim, porque a capacidade de liderar é intrínseca, né? E ela vai gerar uma série de oportunidades para a instituição, quando mesmo que não seja num cargo de liderança, você tem essa competência. Porque você vai ser mais focado em resultado, você vai se preocupar com a gestão de pessoas, com a gestão de conflito, de como trazer soluções e não problemas, ok? Então, sim, na dinâmica de grupo, uma das habilidades mais solicitadas para avaliação, ok? Então, ele tem, o Henrique está dizendo que tem, que ótimo. Então, vamos lá. Além disso, ela vai avaliar se você é uma pessoa ética durante aquele processo, se você é colaborativo, se você tem foco na solução, como a gente falou, e não no problema, se você desperta, ó, isso é bem interessante, o melhor de si e o melhor dos outros. E se dessa forma você consegue influenciar mais as outras pessoas, porque justamente você tem
essa capacidade, né, de automotivação, de estar realmente colocando todo o seu desempenho, todo o seu foco junto com a instituição nos seus objetivos e nos objetivos institucionais. Então, alguém tinha alguma ideia que o segredo, o grande segredo da dinâmica é esse? Não é sobre você, é sobre relacionamentos. E o que mais vai chamar a atenção é a dinâmica, olha o nome, já fala, né? É a dinâmica que vai haver entre os participantes. Quem chega nessa fase, às vezes, pode até chegar com uma pontuação menor lá da entrevista, mas o recrutador viu alguma coisa no teu currículo, em você, na entrevista que chamou a atenção, você pode recuperar esses pontos todos agora, tá? Então, fica bem ligado. Eu vou abrir um parêntese, né, antes do próximo ponto, porque não estava previsto aqui, mas surgiu essa conversa nos grupos e eu acho importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas que já vêm há bastante tempo passando por processos seletivos percebem, né? Você fica um pouco recrutador depois de um tempo, que algumas pessoas mentem durante as dinâmicas de grupo, aparentam ser pessoas que não são naquele momento apenas para conquistar uma vaga. E muitas vezes pode ficar a sensação de que elas conseguem. Pode ser que em alguns poucos processos seletivos, né, de repente o recrutador estava cansado, não prestou muita atenção, eles até passem, mas eles não vão ficar muito tempo na instituição, tá? Então, mentir, aparentar algo que você nunca é uma boa opção, tá certo? Demonstre o seu talento da forma como você é, né? E a gente começou essa conversa com um debate lá num dos grupos VIP, porque justamente a pergunta era, né? Tá, Patrícia, mas você fala o tempo todo de treinar, né? Para o processo seletivo, a entrevista, a dinâmica de grupo. Isso não é meio que decorar? Não. Treinar é você ficar afiado no que você faz. Da mesma maneira, eu dei até esse exemplo no grupo que estava essa conversa, quando você está lá na graduação ou na pós, que você está aprendendo um procedimento específico, né? No início você vai fazer com mais dificuldade, porque é a primeira vez, né? Então pode ser que de repente a sua segurança na mão não esteja tão forte, você treina um pouco, que você esqueça alguma fase. O que você faz para superar isso? Quando você estava lá na graduação, ou mesmo na pós, ou num curso de especialização que você fez, né? O que você faz se você quiser melhorar um processo que você está aprendendo, que você desconhecia? A gente treina isso mesmo. Nós treinamos, nós repetimos várias vezes esse processo até que ele fique natural em nós, certo? Por que com processo seletivo seria diferente, meus amores, né? É a chance que vocês têm de mostrar naquele momento que tanto te motiva a ser enfermeira, chegar em casa e treinar, é isso mesmo, Gabi, né? Mostrar para eles como sim você tem competência, tem habilidade para isso, então treine. Treinar não é inventar uma história e ficar repetindo até parecer verdade. Treinar é você falar sobre as questões que provavelmente vão cair, analisar, né, se você está conseguindo treinar bastante essa habilidade de comunicação, que aí a conversa vai ser fluida, você não vai gaguejar, ok? Então, tiramos essa dúvida? Na dinâmica de grupo, na entrevista, no currículo, em qualquer lugar, cancelada essa história de medir, aumentar, melhorar um pouquinho, porque, como dizia minha avó, até gravei um áudio lá para isso, mentira tem perna curta. Se você não for pego no processo seletivo, com certeza, se não for pegar na entrevista, a dinâmica de grupo, se tiver uma psicóloga e ela te aplicar o teste psicotécnico, ela vai descobrir que você está simulando. Tem uma escala no teste de personalidade que mostra o quanto a pessoa está dissimulando. Está querendo aparentar uma coisa que ela não é. E adivinha? Eliminado, tá? Então, não vale a pena. Vale a pena você treinar as suas questões, as suas competências, a habilidade de colocar isso no encadeamento lógico, que é o que a gente vem falando, tá? Então, vale a pena treinar. Bom, agora que você já sabe o segredo, né, que ninguém te contava, mas eu te contei, né? Acho que ficou mais fácil de você descobrir, a partir de agora, o que a gente precisa fazer, tá? Então, o primeiro segredo é isso, né?
Quer entrar no grupo VIP, Vanessa? Vanessinha, olha só. No link, né? Tem um link aqui na bio. É só você clicar e entra lá. É automático. Quem tá aqui no Face, clica na descrição da live que eu já coloquei. E depois que acabar aqui, para vocês não ficarem preocupados, eu vou fazer um story curtinho, só para colocar o link no story, que aí você, né, arrasta para cima e entra. Quer, né? Então vamos nessa. Então, olha só. Me perdi agora. Ah, sim. Você já sabe, então, que a função primordial de qualquer dinâmica de grupo é estudar esse relacionamento, né? A sua capacidade de se relacionar com o outro, para o outro, né? E de trabalharem juntos, de desenvolverem projetos juntos. Por que isso, Patrícia? Porque quando você... não é pago, tá? Eu já vou falar desse projeto VIP, tá? Eu já vou falar sobre isso rapidamente. Então, o primeiro objetivo é esse, de avaliar você no dia a dia. Por quê? Porque você vai integrar uma equipe que lá está. E eu preciso saber se o seu perfil comportamental vai ajudar a equipe ou vai atrapalhar a equipe. Sim, meus amores, porque às vezes acabam sendo contratados, né, alguns profissionais que, apesar de serem ótimos tecnicamente, eles não geram para a instituição, para a equipe, um bom ambiente de trabalho. Começa aquele processo conflituoso, difícil, e uma equipe que era ótima, de repente, fica ruim, tá? A Sheila fala muito disso, inclusive no curso que ela ministra, um deles, que é gestão de conflitos. Se você não conhece, passa lá, porque acho que vale a pena, né? Entra no nosso site no Ibrahim, www.ibrahim.com, tá? Lá tem todos os nossos cursos. Então, mais especificamente, falando, né, sobre dinâmica de grupo, eu vou só fazer um parênteses, porque tem muita gente perguntando, pode ser sua dúvida também. Essa semana, nós estamos com o grupo VIP. Ele é especificamente para divulgar as informações e tirar suas dúvidas sobre o nosso programa Recolocação Profissional para Enfermeiros. E para que serve esse grupo VIP? Para colocar um ponto final, definitivamente, no desemprego, nos empregos ruins. Então, lá nós estamos passando as informações sobre esse programa, o RPE, Recolocação Profissional para Enfermeiros. E esta semana, só para quem estiver dentro do grupo VIP, nós vamos fazer... vai ser revelado amanhã, você tem que correr se você quiser. Uma oferta, um desconto maravilhoso, porque a gente quer que a maior parte de vocês consiga se recolocar rapidamente no mercado de trabalho. É um compromisso do Ibrainf ajudar cada vez mais os enfermeiros a integrarem a elite da enfermagem, né? E fica um pouco difícil fazer isso sem estar empregado. Então, esse é o meu papel como diretora de carreira do Ibrainf, ajudar você colocar um ponto final nessa história de crise, de desemprego e te ajudar a conquistar o seu emprego dos sonhos. É sobre isso que a gente está falando no Grupo VIP, mas eu estou aproveitando para conversar, né, com os integrantes. Quero agradecer muito a todo mundo que está lá, porque é um material muito rico, a gente está trocando, as pessoas estão se comunicando, eu aprendo, vocês aprendem. Então, eu estou passando também dicas durante esse processo, mas o nosso foco lá é realmente proporcionar a você uma chance única de conseguir comprar este programa a um preço muito mais em conta, tá? Então, se quiser participar, é um grupo diferente, ele dura só até sexta-feira, porque ele tem esse objetivo específico. Nós estamos, né, Paty, te esperando de braços abertos lá, ok? Então, o que eu preciso saber, Paty, voltando para o nosso tema, sobre dinâmica de grupo, para realmente conseguir passar por essa etapa e passar bem, né? Já que agora você falou que a maior parte das instituições tem utilizado esse processo. Se você ainda não fez, vai fazer em algum momento, em alguma seleção que você participe, uma dinâmica de grupo, tá? Qual é o seu papel? Entender que o que está sendo avaliado não se trata de você, mas é você, lembra, com um grupo, e em toda dinâmica de grupo, ela tem um objetivo e ela tem uma área que ela está abrangendo, tá? Uma finalidade. Então, eu não sei se vocês sabem, existem mais de 1000 dinâmicas diferentes que o recrutador pode aplicar em você. E elas são divididas, como eu falei, em temas, em categorias, ok?
Patrícia, eu preciso saber as 1000 dinâmicas de grupo? Não, não precisa. Nem o recrutador precisa. Tá? O que você precisa entender é, ao começar a dinâmica de grupo, você rapidamente conseguir visualizar qual é o objetivo, em que categoria está aquela dinâmica de grupo. Porque aí facilmente você descobre o objetivo dela e sabe exatamente em que você vai estar sendo avaliado. E aí você vai fingir que é uma pessoa, parte diferente? Não! Você vai dar o melhor de si. Mas agora, porque eu sei, gente, eu fui recrutadora há muito tempo, eu sei que dá essa sensação. Ele aplicou isso, ele queria saber o que de mim? Você vai saber exatamente o que o recrutador está buscando quando ele aplica uma determinada dinâmica de grupo, mesmo que você nunca tenha feito ela antes, tá? Lá no nosso programa Recolocação Profissional para Enfermeiros, né? Eu disponibilizo todas essas categorias e dou alguns exemplos, não os 1000, mas alguns exemplos de dinâmica de grupo, para você já se familiarizar, ok? Mas, mais uma vez, sejam, né, que eu sei que vocês são íntegros. Nada de fingir uma questão que você não é, de querer ter uma desenvoltura que você não tem, de repente, em determinadas áreas, ok? O grupo é especialmente para enfermeiros, ou técnicos também podem entrar. Júnior, a gente atua nesse processo de recolocar um enfermeiro, mas nós temos muitos alunos técnicos que estão conseguindo se empregar utilizando a tecnologia, e depende de você, tá bom? Então, quero dar aqui 2 exemplos para vocês, tá? Hoje a live vai ser mais rápida, ontem eu exagerei, né? Obrigada por terem ficado comigo, mas eu fui, né, muito tempo, vocês deviam estar cansados. Até porque quem é VIP está comigo lá o dia inteiro, praticamente, né? Então, um exemplo, uma dinâmica muito comum, que eu acho que alguns de vocês já fizeram, para nós recrutadores, a gente chama de Tangram. O que é o Tangram? Ele é um quebra-cabeça, tá? Pode ser um quebra-cabeça qualquer, ou pode ser o Tangram especificamente, que tem uma forma de você juntar as peças e montar. É a habilidade de eu conseguir colocar as peças juntas? Não, lembre-se, não se trata de você. Trata-se como você vai relacionar. Como você vai fazer para, naquele grupo que você está, né, alocado, que você está lá, trabalhando naquele momento da dinâmica de grupo, fazer com que o grupo, ou seja, a equipe que está sendo representada, consiga atingir o resultado. Qual é o resultado? Você conseguir montar aquele quebra-cabeça no menor tempo possível. Normalmente, o que a gente observa quando aparece esse tipo de entrevista, de dinâmica de grupo? Qual é o objetivo por trás? Saber se você é colaborativo, se você tem iniciativa em ajudar. Isso é o que existe por trás. Porque você não consegue sair da dinâmica, se for o Tangram, no mesmo grupo, né? Vocês teriam que montar 5 quadrados. Se você vai observar que as peças que você recebe, sozinho, você não consegue montar nenhum quadrado do mesmo tamanho. Você vai precisar da ajuda das outras pessoas. No Tangram, inclusive, é proibido falar. Você tem que pedir uma peça sem falar, sem arrancar a peça de lá. E não pode jogar suas peças na mesa, tá? Por quê? Para forçar você aqui no Tangram, são 2 questões que estão sendo avaliadas. Uma, essa sua capacidade colaborativa e de iniciativa. 2, se você, né, consegue se comunicar bem por uma linguagem que não é verbal. Isso na enfermagem é muito importante, né? Troca de olhares entre médico e enfermeiro para passar rapidamente algo que está acontecendo. A questão do paciente, de você entender um paciente que tem dificuldade de fala, né? Quando você treina bastante, tem treinado a sua habilidade de se comunicar sem a linguagem verbal, né? Isso ajuda no processo. Então, isso tudo vai estar sendo avaliado nessa dinâmica. Tem uma outra modalidade, o quebra-cabeça comum, mas as peças estão divididas nos outros grupos. Então, especificamente para um grupo conseguir fechar, né, montar o quebra-cabeça dele, vai precisar da peça de outro grupo, tá? Então, basicamente aqui está sendo avaliado a sua capacidade de cooperar em grupo. Me conta, alguém aqui já fez essa dinâmica? Conta aqui para mim. Sempre foram grandes mistérios, Júnior. O Júnior está falando aqui no Face que as dinâmicas sempre foram um grande mistério. Vamos acabar com esse mistério, né? Acabou.
Legal, né, Samia? Então, ó, alguém aqui, por acaso, no Face ou no Insta, já participou dessa dinâmica de grupo, de montar os quebra-cabeças? Nunca fez? Pois é, já fica ligado aqui. Caiu a sua conexão, Vanessinha? Volta, 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 volta. Então, vamos lá. Não? Ok. Se aparecer para você, você já conhece. Uma outra dinâmica de grupo que eu tinha separado quando eu vejo todo mundo falando lá no grupo VIP, né? É essa daqui, ó. Um outro exemplo. Peraí, que eu já me perdi aqui. É a dinâmica, né, dos poderes mágicos, que vocês chamam de super-herói. Então, ou pedem para você escolher um super-herói, explicar por que você escolheu esse super-herói, ou te dão figuras, né? Alguém tinha até falado disso, para você escolher um. Agora, olha só, gente. É para você escolher um super-herói. Aqui é fácil, é só você pensar. Ou outra dinâmica que aparece, escolher um animal de poder. É a mesma coisa, tá? Quando você escolhe determinados animais, ou você vai escolher um super-herói, o que é que a pessoa vai estar avaliando, né? Imagina, se a pessoa escolhe a Mulher Maravilha, por exemplo, no caso das mulheres, ou se ela escolhe a Frozen, né? Que é uma heroína infantil, né? Qual que é a diferença? Ou se ela escolhe a avó dela. A avó? É a avó. O que o super-herói tem de diferente do ser humano normal? Ou seja, dentro do padrão. O que ele tem? Responde para mim. O que faz de um super-herói, né? Esse super-herói. O que faz ele? Quais são os comportamentos, as características que ele tem diferente de nós? Diz para mim. Vou beber uma água enquanto vocês respondem, hein? Vamos lá? Só eu falando não dá. O que faz o super-herói ser diferente dos demais? Poderes. O que mais, Paty? Isso aí. Além de poderes, o que mais? Sabe o Batman? O que o Batman tem de diferente? Poderes mágicos. O que o Batman tem de diferente? Ele tem um cinto de habilidades. Lembra? Ele tira um monte de coisa dali? Pois é, gente. O que é, para nós, esse cinto de habilidades ou esse poder mágico, esse superpoder? Suas competências, suas habilidades, o seu diferencial. Você escolheu um animal de poder que te represente. O que você está escolhendo naquele momento? Né? A habilidade, a característica comportamental, a competência comportamental que mais te diferencia dos demais. Simples assim, gente. Então, não precisa ser o Batman, né? Surgiu num outro grupo essa conversa. Eu acho que eu não passei, alguma coisa assim, porque eu fui bem franca, falei que eu não curtia esse negócio de super-herói. Meus amigos que adoram super-herói, que não me ouçam, eu não curto. Né? Nem quando criança eu curtia super-heróis. Mas eu curto as histórias, né? E eu tenho grandes super-heróis. A minha mãe é a minha super-heroína, meu pai era meu super-herói, sempre foi. E ele sim, eu sei te dizer qual é cada um dos poderes dos dois que eu gostaria de ter, né? Do meu pai, esse pensamento estratégico, essa determinação que ele sempre teve, da minha mãe, essa capacidade de empatia, de se colocar no outro, a capacidade do conhecimento pelo conhecimento, são habilidades que eles tinham e que eu queria ter. E aí era assim, ó, muitas vezes, como no próprio grupo apareceu, eles te entregam fotos para você escolher um deles. E aí você acha assim, eu sou obrigada a escolher, eu nem sei muito bem o que cada um deles faz. Aí entra uma competência sua que se você fizer isso com integridade, tá? Se você fizer isso na dinâmica de grupo, eu garanto que você vai ganhar muitos pontos. Que é a criatividade. Olha, eu posso escolher um outro super-herói que para mim demonstra muito mais o que eu sou do que esses que você me apresentou? Eu queria escolher meu pai, eu queria escolher minha mãe, eu queria escolher meu avô, queria escolher outra pessoa de poder, né? Gente, você acabou de mostrar uma super habilidade, um super poder mágico, que é a criatividade, é essa questão de você fugir ao padrão, né? Isso é muito legal. Você acabou de mostrar de cara
um super diferencial, tá? Então, essa dinâmica específica, ela quer saber exatamente, pode... E quando pede para você levar algum objeto, escolher, né? Algum objeto, é a mesma coisa. Pensa nisso, ó. Toda vez que eles te pedem para escolher alguma coisa que não é você, o que eles querem saber? Se você, ao escolher aquele objeto, qual é a função desse objeto que mais fala de você, tá? Então, normalmente eles perguntam assim, ó, escolhe um objeto e diz o porquê. Escolhe um super-herói e diz o porquê. Escolhe um animal de poder e me diz o porquê, tá? Porque para cada pessoa vai ser diferente. Mesmo que eu e você escolhamos o Batman, eu posso escolher o Batman pelo cintura, como é que chama, gente? O cinto lá de habilidades dele, né? Eu sempre quis aquele cinto de habilidades. Você, de repente, pode escolher porque ele tem a capa, porque ele tem um companheiro chamado Robin que ajuda ele, pela questão de justiça, porque ele tem aquele alarme vermelho lá, né? Ou pela Batcaverna, ou pelo Batcarro, entende? Você pode escolher e precisa entender qual é a sua função, qual é o seu diferencial. É só isso que quer saber nessa dinâmica de grupo. Tá ok? Então, dei para vocês 2 exemplos. A gente tem lá muitos exemplos dentro do programa Recolocação Profissional para Enfermeiros. E agora, queria só pedir mais um tempinho. Ó, falei que não ia me alongar e já estou me alongando. Mas eu acho importante isso. Tá? Se vocês me permitirem, vocês me permitem só mais um pouquinho de eu conversar com vocês aqui? Sim? Preciso saber aqui de vocês se eu tenho esse tempo. Vocês me dão esse tempo? É que eu queria falar um pouquinho, a gente falou, né, do que esperar, mas do que não fazer numa dinâmica de grupo. Pode ser? Vanessinha, me permite? Cristiane, pode? Tá animada, Sami? Então vamos lá. Pode ser? Beleza. Então vamos. Se estiver muito cansativo, eu paro. Agora que você já sabe o motivo, o que tem por detrás dessa tal dinâmica de grupo, né? Que ninguém te contava, mas eu te contei, né? Eu quero abordar com você alguns erros que podem te tirar sem querer do processo seletivo, ok? No nosso grupo VIP, inclusive, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, tá? Se você ainda não tá lá, já sabe o que você precisa fazer para entrar, né? O que não fazer, então? Primeira questão, não monopolizar o grupo. Só você fala, né? Você passa por cima dos outros, só as suas ideias você quer que prevaleçam. E da mesma, porque às vezes você faz isso porque você fica aflito, né? Querendo muito se colocar, porque você leu em algum lugar que tem que falar o tempo todo. Não é assim, tá? Da mesma maneira, se você nunca tomar a iniciativa do grupo, você também vai estar deixando de aproveitar essa oportunidade. Então, um equilíbrio, né? Quando a gente usa um tom de voz muito agressivo, e aí, por exemplo, pessoas que têm já o tom de voz alto, às vezes, quando a gente está muito nervoso, a gente pode falar muito objetivo e aí parece que você está agredindo a pessoa. Então, lembra que eu falei ontem na live? Ela tinha ficado até aqui, até agora. Acho que no Face ainda tá. Blinde a sua cabecinha quando você for fazer esses processos seletivos em qualquer etapa, tá? O que fazer para participar do grupo VIP? Eu vou falar de novo, Gabriela. Fica comigo até o final da live, tá? Aí eu explico como é que faz parte desse grupo VIP. Então, blinde a sua mente. Respira profundamente antes de falar. Equilibra, que você vai voltar para o seu tom de voz normal, tá? Então, usar um tom de voz agressivo, palavras agressivas, né? É só você imaginar. Isso seria legal, a gente tá na descrição do... Obrigada, Júlia. Seria legal você trabalhar com pessoas assim, né? No seu ambiente de trabalho, ter pessoas assim? Não, né? Então, cuidado com o tom de voz. Não assumir em nenhuma parte da dinâmica de grupo a liderança, porque ela é um processo, né? Tem vários papéis, ou querer assumir o tempo todo, como a gente falou. Não contribuir com os outros grupos, porque você está olhando para as pessoas como concorrentes. Primeira regra, entrou na sala de dinâmica de grupo, tá? Todas aquelas pessoas fazem parte de uma equipe de trabalho. Como vai fazer parte quando você for aprovado e começar a trabalhar nessa instituição. Então, encare como uma equipe. E aí, ajude essa equipe, como você ajudaria no dia a dia. Inclusive, é de muito bom tom, quando você já acabou, junto ao seu grupo, o processo, você se oferecer para ajudar outro grupo que está com dificuldade.
tá? Então fica bem ligado nisso, isso é importante, tá? Algumas pessoas colocaram lá no grupo VIP, eu vou falar rapidinho, eu tô vendo essa preocupação muito forte, como fazer para evitar isso, quem é nervosa, ó, respiração, Fran, é o truque, tá? Respiração. Controla a sua respiração. Você vai perceber que você dá uma paradinha, respira profundamente. Você não precisa começar a falar uma palavra atrás de outra. Você pode respirar, inclusive quando estiver contando a sua jornada de trabalho, para conseguir justamente equilibrar, centralizar você, tá? Experimenta fazer isso. Quando você inspira e expira mais profundamente, ó, o seu tom de voz automaticamente vai ficando suave, o tremor que poderia estar na sua voz para, e você vai relaxando, porque você bombeia o sangue de uma forma mais harmoniosa. Seu cérebro funciona melhor. De nada, Fran. Você está lá no nosso grupo? Quais os movimentos não é bom fazer? Não entendi. Movimentos de mão, gesticular? Olha, eu poderia falar você, não gesticular demais. Gente, você é assim. Olha eu sou assim. Não dá para amarrar minhas mãos. O importante é que o que eu tenho a dizer seja mais importante do que essa distração que eu causo. Tá? É isso que a gente tem que ficar ligado. O treinamento é esse. O que eu estou dizendo tem que ser mais alto, né, do que o meu corpo está falando, em termos de distração. Tudo bem? E mais importante, eles têm que estar alinhados. Você percebe que quando eu fiz a respiração, eu parei de gesticular um pouco mais? Porque eu estava mais tranquilo, tá alinhado o que eu estou falando com o que eu estou executando. Quando eu fico muito animado, vou contar uma coisa para vocês, automaticamente começo a mexer minhas mãos. Tudo bem? Então, alinhamento nos gestos. De nada. Tá bom? E olha só, tô olhando aqui o Face. Imagine sempre, como eu tinha falado, que você está em treinamento. Sempre. Inclusive para os processos seletivos. E eu queria terminar essa live, antes de explicar um pouquinho mais sobre o grupo VIP. Queria terminar essa live fazendo uma pergunta para você. Você não precisa me responder aqui, tá? Mas eu queria que você respondesse para você. E que todas as vezes que você fosse começar um processo seletivo, eu já fiz uma live na semana passada, ele começa muito antes de você mandar esse currículo, né? Que você fizesse a seguinte pergunta para você mesmo: que tipo de profissional da enfermagem você seria se o seu filho precisasse de um exemplo para poder desenvolver-se na sua carreira? Faz essa pergunta para você, tá? Você não tem filho? Alguém que você gosta muito, sua mãe, seu pai, né? Que você admira, que depende de você, que você gosta. Pense sempre nisso. Que tipo de profissional eu preciso ser para dar um exemplo para um filho, um ente querido que está precisando dessa referência para desenvolver a sua carreira? Meus amores, foi um prazer. Quem não está no grupo VIP ainda e quer entrar, eu vou colocar aqui, agora que a gente vai acabar, nos stories o link. No Face já está aqui na descrição da live. Eu espero encontrar todos vocês do lado de cá no grupo VIP. Corre, porque amanhã esse grupo vai ser fechado para novos integrantes. Porque amanhã, às 18 horas, eu vou revelar qual é a grande oportunidade que você vai ter. Até lá, gente. Foi um prazer. Pessoal do Face, um prazer. Obrigado pela companhia. Até o grupo do Face. Até o grupo VIP.